Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para você um pouco sobre extração seletiva de madeira. Extração seletiva de madeira é uma coisa super importante. É quando um proprietário rural, dono de uma fazenda, de uma propriedade, ou uma empresa madeireira, vai extrair madeira de algumas espécies da floresta nativa para aproveitamento, para vender essa madeira. Geralmente para a indústria moveleira, ou para a indústria de construção, ou para exportação. Então ele entra na floresta com uma equipe e corta algumas espécies de árvores seletivamente. Não corta a floresta toda, corta algumas árvores, geralmente as árvores maiores de algumas espécies com maior valor de mercado. Isso é extração seletiva de madeira. Isso é muito importante porque, primeiro, é uma atividade ancestral humana, né? Retirar madeira de espécies selecionadas para as suas necessidades. É uma atividade econômica importante que não destrói a floresta inteira a princípio. Sobre isso vocês vão lembrar da história do pau-brasil, vão lembrar dos jacarandás, que na época da vovó tinha muitos móveis valorizados de jacarandá, cedro rosa, várias madeiras nobres brasileiras fizeram época e depois sofreram, no entanto, um desaparecimento do mercado, uma extinção ou quase extinção. Foram extraídas tão intensamente, de maneira tão irracional, sem planejamento, que elas deixaram de ser uma opção comercial e ainda foram extintas ou gravemente reduzidas na natureza. Então isso é péssimo, nós não queremos isso, porque prejudica a própria indústria madeireira, prejudica a renda dos proprietários e prejudica a biodiversidade que pertence a todos nós e que é importante para a manutenção da natureza, dos serviços que a natureza presta para a gente. Então o problema aqui, basicamente, para a gente ver se a extração vai ser sustentável ou não, é o chamado tempo de retorno. Que tempo de retorno é o quê? É o tempo que uma madeireira precisa deixar um trecho de floresta descansando até ela poder voltar a extrair de novo. Ela entra ali, extrai algumas árvores, quando as árvores caem, elas destroem uma parte da floresta, destroem outras árvores, né, destroem arbustos, plantas jovens, arrasta esses troncos para fora e deixa aquela vegetação se recuperar, cicatrizar daquele trauma que foi a extração de grandes árvores. Aí depois de alguns anos, há uma regeneração natural e aquelas árvores retornam e a madeireira pode voltar a extrair novamente. Então esse tempo de retorno é fundamental. Se você volta muito cedo e extrai as árvores ainda jovens e a floresta não se recuperou, você aumenta o estrago e talvez a floresta não se recupere mais, se torna uma floresta degradada, com menos espécies, sem biodiversidade, e existe invasão por capim, por gramíneas, pode pegar fogo, ela seca mais. Então é importante, para ver sustentabilidade, que haja o tempo de retorno correto. Qual é o tempo de retorno mais usado no Brasil atualmente? 30 anos. Tempo de retorno de 30 anos. Cada 30 anos retorna. Pode parecer um tempo muito comprido, 30 anos, longuíssimo, mas não é, porque, na verdade, essas empresas madeireiras, elas ganham concessão para extrair madeira de vastas áreas, por exemplo, na Amazônia. O Instituto Amazon, em 2004, identificou um grande número de madeireiras trabalhando principalmente no Pará, Mato Grosso e Rondônia. Então são áreas que têm extensas florestas. Então a madeireira ganha uma concessão de milhares de quilômetros quadrados e ela divide em blocos e cada período extrai um bloco e vai extraindo. Então demora muito a voltar mesmo, isso é planejado. Só que na Malásia e na Indonésia, onde a extração seletiva de madeira nos anos 50, 40, 60 e 70 foi sendo feita com ciclos de 30 anos, os resultados das pesquisas lá mostraram que esse ciclo é muito curto. A floresta lá no sul da Ásia foi degradada gravemente, a ponto de que muitas empresas lá pararam de funcionar. E algumas vieram, inclusive, para o Brasil. Então, uma pesquisa saiu publicada numa revista científica americana chamada Biodiversity and Conservation, feita por brasileiros, e fez uma avaliação no sul do Brasil, na Mata Atlântica. Então o que nós fizemos lá foi comparar a estrutura florestal, número de árvores, altura e tal, e as espécies em áreas que sofreram extração há 55 anos,
áreas que sofreram extração há 20 anos e áreas que nunca sofreram extração. E o que a gente constatou estatisticamente, matematicamente, foi que as áreas que sofreram extração há 55 anos já tinham uma estrutura física, tamanho das árvores, parecida com a floresta que nunca foi extraída. Mas as espécies não eram as mesmas ainda. Então, a floresta da Mata Atlântica precisou de 55 anos, ainda não tinha completado totalmente a sua cicatrização, a sua sucessão ecológica. Então isso confirma o resultado científico produzido na Malásia, na Indonésia, de que 60 anos era um tempo de retorno mínimo, talvez até um pouco mais necessário. Então o resultado no sul do Brasil, que tem um clima bem diferente, né, espécies bem diferentes da Malásia, confirmou. E esses resultados confirmam que o tempo de retorno de 30 anos, que em algumas áreas da Amazônia é usado, é absolutamente insuficiente. Então isso é um resultado que aumenta a necessidade da gente ter um tempo de retorno na Amazônia maior, para ele ser realmente sustentável e a gente unir a exploração econômica da floresta com a sua conservação no longo prazo, que essa renda possa existir no longo prazo. O Brasil tem estrutura, tem profissionais para isso, tem espaço para isso. Precisamos tornar o manejo florestal mais sustentável, com tempos de retorno mais realistas, com base científica. Um abraço, até a próxima.